Bom, e finalmente, vou mostrar aqui essas coisas, essas ideias que nós discutimos aqui aplicadas numa simulação, correto? Então, primeiro, eu vou deixar sem atrito, um objeto sem atrito. Então, notem que todas as ideias que nós discutimos até aqui podem ser aplicadas nessa situação. Então, primeiro, vamos entender a relação entre força e massa. Se eu tenho uma massa de 50 kg e aplico, por exemplo, uma força de 50 newtons, percebam o quanto que a velocidade vai variar no intervalo curto de tempo. Certo? Exatamente isso. Então vamos lá. Olhem para esse velocímetro aqui. Certo? Variando rápido, né? Agora, se eu deixo de aplicar força, o que vocês acham que vai acontecer com a velocidade? O corpo vai ficar em repouso? Não, né? Olha o que acontece. A velocidade para de variar, mas ela fica constante. Esse objeto, então, ele se moveria assim, nesse caso hipotético nosso, de atrito zero, ele se moveria para sempre com uma velocidade constante, certo? Então aqui nós temos aplicadas a primeira e a segunda lei de Newton. Primeira lei de Newton mostrando que, de fato, na ausência de forças, então, 0 newtons, esse objeto se move com velocidade constante. Ou ele também ficaria em repouso, caso eu não tivesse empurrado ele antes, certo? E a segunda lei de Newton mostrando, então, que uma força produzida variou a velocidade, produzindo uma aceleração. E mais, essa variação da velocidade, ou essa relação entre a força e a variação da velocidade, é proporcional à massa. Como que podemos observar isso? Agora, eu vou colocar uma geladeira aqui em cima, certo? Essa geladeira tem 200 kg, ou seja, muito mais pesada que a caixa. E eu vou aplicar a mesma força. Vocês vão perceber que a velocidade vai demorar muito mais para variar do que no primeiro caso. Observe. Notaram que a velocidade está demorando muito mais para variar? Correto? Então isso significa que quanto mais pesado um corpo, ou quanto maior a massa inercial desse corpo, menor a aceleração que uma dada força, em ambos os casos eu produzi uma força de 50 newtons, menor a aceleração que essa força produz. Certo? E aí vocês podem brincar, vou deixar esse simulador na plataforma, vocês podem brincar e fazer diversas análises. Ok? Bom, então agora vamos considerar atrito. O que vocês acham? Agora tá vendo? Não tem mais um carrinho aqui embaixo. O que vocês acham que vai acontecer? Bom, aqui tem um atrito. Eu vou deixar as forças indicadas aqui também. Então vou deixar tudo indicado aqui. Todas as grandezas para vocês observarem. Se eu aplicar uma força, olha o que acontece. Porque é uma força de 1 newton. Em princípio, se não houvesse atrito, como a força é baixa, essa velocidade iria demorar para variar, ou seja, variar mais lentamente, mas iria variar. Então vocês notam que não é o que acontece. Se eu aumentar um pouco mais a força, então para 5, nada acontece. Mas o que está acontecendo? Aumentei para 10, para 15. Então vocês podem observar
que a força que eu estou aplicando está sendo contraposta por uma força que o chão está realizando sobre a caixa. E essa força está crescendo igualzinho, ó, fazendo com que o meu objeto permaneça em repouso. Então eu vou crescendo essa força e nada ocorre. 33, 34, 40, nada ocorre, porque ainda não cheguei naquele limiar do atrito estático. 50, nada aconteceu. Novamente, 100. Então, se a gente aumentar, agora sim, ali deu um bug. Agora sim, nota, eu estou aumentando a força, né? Nota que a força de atrito estática está crescendo ainda junto com a minha força aplicada. 116, 120, pronto. Então ela foi até que força? 120, né? Foi até 120. Lembrando que para esse caso aqui, do atrito nessa posição, posso aumentar ou diminuir o atrito. Mas para esse caso, observem que eu cheguei no limiar do meu atrito estático com 120 newtons. Se eu aplicar um newtonzinho acima disso, o meu corpo passa a entrar em movimento e o meu atrito estático passa a ser atrito cinético com valor menor, de 94, se eu não me engano. Vamos lá? Então, esse aqui é o limiar do atrito estático. Opa, 122, 123, 124, 125. Pronto. 125 foi o limiar. A partir daí, caiu o atrito e ficou apenas um atrito cinético, de 94, que é menor do que 124. Como a força aplicada era de 126, a resultante da força é 32 newtons. Não é nem essa, mas a resultante dessas, que está então provocando a aceleração do meu objeto. Agora, e se eu cessar a força que eu estou aplicando? O que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver? Pronto. Agora, então, só ficou a força de atrito cinético de 94 newtons atuando para trás, que está freando o objeto. E uma vez que o objeto volta ao repouso, cessam-se as forças. Legal? Tudo bem aí? Então é isso. Por hoje é só. E até a próxima. Tchau, tchau.